Então, muito bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. 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 Yashodanandana Braja Jananandanam. Yashodanandana Braja Jananandana. Yashodanandanam Braja Jananandanam. Yashodanandana Braja Jananandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hoje vamos ler do canto 10, capítulo 23, a partir do verso número 12. O capítulo é intitulado As esposas dos Brahmanas são abençoadas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nate yadam iti prochu nanechi cha padam tapa gopa nirasha prachitya tachochu Krishna Ramayo. Então vamos ver a tradução de cada palavra. Na, não, te, eles, yat, quando, on, assim seja, iti, assim. Pruchu, falaram, na, não, na, não. Iti, assim, cha, nem. Parantapa, ó castigador dos inimigos. Parikshit Maharaj. Gopaha, os vaqueirinhos. Nirashaha, desanimados. Pratetya, retornando. Tatha, assim. Uchu, descreveram.
Krishna Ramayoho, ao Senhor Krishna e ao Senhor Rama. Então, vamos para a tradução, ou as traduções, os significados que foram dados pelos queridos discípulos de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Quando os brahmanas não responderam nem sim nem não, ó castigador do inimigo, Parikshit, os vaqueirinhos retornaram desapontados a Krishna e Rama e contaram-lhes todo o fato. Verso 13. Depois de ouvir o que acontecera, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor do Universo, simplesmente riu. Então, voltou a falar aos vaqueirinhos, mostrando-lhes como os homens agem nesse mundo. Significado. Com seu riso, o Senhor Krishna indicou aos vaqueirinhos que eles não precisavam zangar-se com os brahmanas ritualistas, senão que deviam entender que quem mendiga muitas vezes será repelido. Vamos ler mais um verso. O Senhor Krishna disse: dizei às esposas dos brahmanas que eu cheguei aqui com o Senhor Sankarsana. Com certeza, elas vos darão toda a comida que desejardes, pois tem muita afeição por mim. E, de fato, com sua inteligência, residem em mim apenas. Significado. Conquanto as esposas dos brahmanas fisicamente permanecessem em casa, em suas mentes, elas residiam no Supremo Senhor Krishna, devido à intensa afeição por ele. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que o Senhor Krishna não mandou os vaqueirinhos dizer às esposas dos brahmanas que estava com fome, que sabia que isso afligiria demais aquelas devotadas senhoras. Apenas por afeição ao Senhor Krishna, todavia, as esposas ficariam felizes de dar toda a comida que lhes fosse pedida. Elas não obedeceriam às proibições de seus maridos, pois residiam no Senhor através de sua inteligência transcendental. Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Jnanam Jana Sharaka Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swadhamtikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimata Hidayananda Goswami Kirtinami. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimata Bhakti Vedanta Swami Kirtinami. Vanchakalpa Tarubhishya Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Eu estava lendo agora os versos, me lembrei de um outro passatempo que é muito conhecido, mas que tem se assemelha bastante a esse episódio, que é quando o Krishna disse que estava com dor de cabeça. Então, Krishna disse para Narada Muni que ele estava com dor de cabeça e que só a poeira dos devotos poderia curar a dor de cabeça. Vocês conhecem esse passatempo, não é? Muito conhecido. Narada Muni vai atrás de muitas pessoas, muitos devotos, ninguém dá a poeira, né? Porque
porque tem medo de ir para o inferno. Bom dia. Porém, quando Narada Muni volta, assim como os meninos voltaram também, o Krishna fala, vá falar com as golpes, você foi falar com elas? Não fui lá. Então agora vá lá e vê o que vai acontecer. Né? Então, as golpes ficaram muito aflitas quando soube, né? Porque aqui no caso, segundo Vishwanatha Chakravarti, Krishna não quis deixá-las muito preocupadas. Né? Então não fale para elas que eu estou com fome, porque senão elas vão ficar em ansiedade. Né? Mas Krishna não disse isso para Narada Muni, né? E quando o Narada Muni disse que para elas que Krishna estava com dor de cabeça, elas já ficaram muito aflitas e perguntou o que elas poderiam fazer. E Narada Muni falou, a poeira dos seus pés. E aí então elas começaram já a tirar a meia, sei lá, qualquer coisa que elas estivessem usando. E começaram a tirar o pó, e Narada Muni ficou assim, muito chocado com isso. Porque elas não estavam preocupadas de ir para o inferno. É a mesma coisa que as esposas dos brahmanas, elas estavam dispostas a desobedecer seus maridos, enfrentar todas as consequências de se encontrar com um homem diferente de seu esposo num lugar recluso. A mesma coisa, porque essa é a característica de Bhakti, né? Essa é a característica de quem realmente tem Krishna no coração. Então, elas, apesar de estarem ali com seus esposos e em suas casas, no fundo, dentro do coração delas, elas não estavam ali, elas estavam com Krishna. Prabhupada fala isso, né? Que é como uma situação assim desse mundo material, que às vezes a esposa está com o esposo, mas tem um amante, né? E apesar de estar ali, né, fazendo de conta que está ali, né, mas na verdade o coração está com a outra pessoa, né? Até às vezes faz assim, de forma tão bem feita para disfarçar, para que o disfarce ser assim mais. Nesse mundo isso é tudo muito triste, né? Não é isso? O pessoal fala de chifre, né? Assim, você ser enganado nesse mundo material. Faz parte, né? Mas aqui no caso, isso não diz respeito à questão das golpes, né? Porque na verdade todo mundo é servo de Krishna, né? Todo mundo na verdade se destina a servir a Krishna. Essas coisas desse mundo material, essa confusão é a confusão do mundo material, é a loucura do mundo material. Né, produto do egoísmo, né, da luxúria, né, intensa, né, o desejo de desfrutar e ao mesmo tempo a falta de responsabilidade, de consideração, né, pelos sentimentos alheios, né, toda essa coisa. Mas na dimensão espiritual é muito diferente, porque todos são, na verdade, partes de Krishna. E todos esses passatempos, na verdade, só aumentam o prazer de Krishna. Então, alguns autores dizem que, na verdade, não é que elas são de fato casadas com outras pessoas, elas têm, pela influência de Yogamaya, a ideia de que tem um esposo, só para
que a situação desse tipo de relacionamento possa existir. Parakya rasa, tem o relacionamento de Krishna com suas esposas formais, mas tem esse relacionamento conjugal, que é chamado Parakya rasa, que é nesse humor de amante. Mas alguns acharyas explicam que elas têm na sua consciência, pela influência de Yogamaya, essa impressão. Um pouco diferente, né? Mas, na verdade, todos esses personagens, eles são personagens, vamos dizer assim, contratados por Yogamaya, assim como Abhimanyu, que é o dito esposo de Radharani. Então, todos esses, é dito que Abhimanyu é uma expansão de Krishna. Então, tudo é expansão de Krishna, no final das contas. Radharani é a expansão de Krishna, as Gopis são expansões de Krishna, nós somos expansões de Krishna, então tudo é de Krishna, então não existe nada de ilícito com relação a Krishna. Nesse mundo material é diferente, que nós não somos proprietários de nada, nós não somos tão poucos desfrutadores. Tudo aqui é ilícito, quase tudo é ilícito. Mesmo o que a gente chama de lícito, de dármico, num sentido é ilícito. Uma vez eu ouvi meu mestre espiritual falando isso. Porque é ilícito ou outra palavra seria material, mundano. Porque não é da alma. Verdadeiramente não é. A natureza não vem da alma no seu estado lúcido, no seu estado consciente. É produto de Maya, produto da confusão, é produto de Tama, avidya. Então eu me considero proprietário, desfrutador, controlador, e a gente começa, dentro de um contexto, vamos dizer, religioso, porém, essencialmente é material, ainda é material. Então, a turma está vindo ali agora. Mas aqui, Krishna está falando, né? Aqui elogiando todas elas. Bom dia. Foi difícil, né? A gente estava comentando, friozinho, a cama deve estar bem quentinha. Então, nós estamos falando aqui de Bhakti. Bhakti significa amor. Porém, estamos falando de um amor diferente. Não um amor diferente, né? Mas, porque amor é amor, né? Mas o que as pessoas entendem por amor nesse mundo é bem diferente do que nós estamos falando, né? Dessa atitude que é completamente espiritual, quando no seu estado puro. Então, aqui nós estamos lendo uma historinha que descreve os sintomas de uma pessoa que de fato tem esse amor incondicional. E a principal característica é que essa pessoa carrega no fundo do seu coração a pessoa amada, e não se distrai
não se perde, por qualquer outra motivação material. Então, quando a gente tem realmente amor puro, então esse sentimento, ou essa atitude, né? Porque para alguns amor é atitude, né? E, consequentemente, a uma atitude vem todo um conjunto de emoções e de sentimentos. Porque às vezes a gente confunde amor com romance. Claro que no amor pode existir romance, mas uma coisa não pode existir sem outra. A gente pode amar o inimigo, por exemplo. Não dá para ter romance com o inimigo, né? Porém, a gente pode amar, né? No sentido de querer o bem dessa pessoa, mesmo que ela não queira o nosso bem. A gente não precisa ter o sentimento de vingança, né? Porque aí faz parte da nossa própria ignorância. Então, na nossa prática, nós visamos desenvolver ou reviver, porque a alma é assim, essa atitude pura para com Deus e para com todos os seres vivos. Esse é o propósito. Então, nós estamos lendo aqui exatamente essa passagem que fala do exemplo de... Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque eu teria que explicar muitas coisas para vocês, por isso que eu já mudei um pouquinho aqui o contexto, né? Mas o nosso processo de yoga é baseado em Bhakti, é baseado no amor. Yoga é essa conexão, essa união, né? E o yogi, a gente sempre vê, né, as imagens das pessoas sentadas com as pernas cruzadas e toda aquela coisa assim, às vezes afastados, aqueles da Índia, aqueles cheios de barba e aquela coisa assim, bem renunciados, né? Mas são vários processos de yoga, de conexão, mas sempre a ideia por trás de todo esse esforço é fazer com que a mente, né, ela possa ficar fixa na pessoa suprema, na transcendência. Porque a nossa mente, ela sempre está em algum lugar, não está? Consegue parar a mente? Ah, não, né? Mas ela anda por onde? Quais são os lugares que ela escolhe andar? Os lugares aos quais nós estamos apegados. É o apego que define o destino da mente. Compreendem? Se o apego está em Deus, aonde a mente vai estar? Por isso que Jesus falava, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É o que a gente mais valoriza, o que a gente mais tem como importante, aí o coração da gente vai estar aí. Para alguns é o dinheiro, então a cabeça não sai, né, da conta bancária e das medidas governamentais, o aumento dos juros, como está a bolsa de valores, não sai disso. Não fala outra coisa, não pensa em outra coisa. Se é luxúria, né, sensualidade, então não fala outra coisa, não pensa outra coisa, não vê outra coisa. Porque isso é o que valoriza, né? Se é o meu filho, se é o meu esposo, né, a gente também não tira a cabeça disso. Por isso que também Jesus fala de amar a Deus acima de tudo, né? A gente ama tudo, mas Ele é acima de tudo. Porque senão a cabeça não vai estar nele. Por que é tão importante a cabeça estar nele? Porque, de acordo com a nossa literatura, né, quando a gente abandona esse corpo, o espírito vai para onde o coração indica, para onde o coração aponta.
Faz sentido, né? Agora, se o coração está apontando para esse mundo, a gente fica aqui. É uma coisa muito simples. Porque senão a gente vai ficar insatisfeito para onde a gente for. Já passaram por isso? Você não quer ir para um lugar, mas alguma pessoa insiste, você fica ali só. É chato isso, né? Então também Deus não quer isso para a gente. Então Ele só quer a nossa presença de boa vontade, né? Porque a gente realmente o ama. Para estar lá dando trabalho, chorando, choramingando, se lamentando, não. Fique logo aí por baixo mesmo. Quando você estiver bem cansado, desistir de tudo, aí a gente conversa. Por enquanto. Tem sentido? Não faz sentido isso? Vocês queriam do lado de vocês alguém que não está afim? É chato isso. Então eu estou falando de uma maneira muito simples, né? Mas é exatamente isso. Então, e também procurar ele só porque a gente está precisando. Quem é que gosta disso? Só se lembra da gente quando está precisando. Vocês gostam? Queriam uma companhia assim também? Ah, vocês são exigentes, hein? Olha só. Pois é, mas ele também é assim. Então, por isso que a vida espiritual é uma coisa que deve ser muito espontânea. E a gente deve... Claro que às vezes a gente procura Deus porque a gente está precisando, isso é piedoso. Porém, a gente tem que transcender essas motivações, que no final são muito egoístas, interesseiras. A gente deve se aproximar de Deus porque a gente quer amá-lo, porque a gente quer servi-lo, porque a gente entende que Ele é a fonte, de fato, de toda a felicidade, de toda a segurança, de tudo que a gente precisa. Então, quando a gente tem essa atitude, então começa a existir uma reciprocidade, né, proporcional ao nosso carinho, ao nosso afeto, ao nosso amor. Então, o processo de Bhakti procura conscientizar, né, todos os praticantes dessa relação com a Pessoa Suprema, né, e procura direcionar esse amor que é natural da alma, porque a gente tem isso, só que a gente está destinando tudo isso às coisas temporárias desse mundo. Todo mundo tem isso. Por isso que se fala tanto. Porém, devido ao fato de estar direcionado, muitas vezes imperfeitamente, porque às vezes, mesmo nossa atitude de serviço para com os outros, é um serviço que visa, às vezes, comprar alguma coisa em troca. Comprar afeto, comprar prestígio, poder. Muitas vezes, porque a gente entende amor como serviço, né? Quem ama, cuida, quem ama tem uma atitude de querer ver a felicidade, de contribuir para a vida do outro. Sempre tem uma atitude de serviço. Não é simplesmente uma coisa imaginativa. Ah, eu amo, mas não faz nada, né? Mas fica aquela musiquinha, né? Fala que me ama, só que é da boca para fora. Né? Conhece essa canção? Vocês estão se reconhecendo aí, estão olhando para as situações da vida, né? Eu entendo que faz parte dessa realidade. É muito presente. Então, bom dia. Então, então, o processo de Bhakti, ele procura conscientizar a alma a despertar essa atitude, né, de uma forma bastante consciente, compreendendo a realidade. Então, não é sentimentalismo. O processo de Bhakti exige uma percepção da realidade
de uma forma muito profunda. Porque, de acordo com a percepção que a gente tem da realidade, nós vamos direcionar nossa vida. Por exemplo, se eu percebo como realidade apenas a existência de corpos materiais e não reconheço a alma presente dentro de um corpo, isso vai gerar consequências. Se eu penso os outros apenas como corpos, então eu vou ver um corpo preto, um corpo branco. Aí a gente pode desenvolver racismo. Ou eu posso começar a ver corpos feios e corpos bonitos, e vamos começar a fazer um tipo de discriminação. Compreendem? Então, a forma como a gente vê a realidade, ela atinge, consequentemente, nossos comportamentos. A gente fala de visão de mundo. Qual é a visão de mundo que a gente tem? A gente pode ter uma visão de mundo muito superficial e, consequentemente, a gente vai ter também atitudes e comportamentos muito superficiais. Mas quando a gente consegue, por meio do desenvolvimento de nossa percepção, a inteligência, a gente chama de buddhi, a compreensão da realidade vai se aprofundando, então os meus relacionamentos também vão se aprofundando. Não só com os seres humanos, mas com todos os seres. Porque aonde existe vida, existe consciência. Existe um ser espiritual. Compreendem? Veja como a gente vai ampliando, e isso leva consequentemente, imediatamente, a uma mudança de comportamento. Mais resiliência, mais paciência, compaixão, misericórdia. Veja, na medida que a compreensão da realidade vai se aprofundando, é como o oceano que a maré vai enchendo, todos os barcos vão subindo. Então, assim também, consequentemente, as virtudes vão se manifestando. Então, a gente se torna uma pessoa virtuosa. Mas não uma virtude imposta, mas algo que cresce naturalmente devido à compreensão da realidade. E aí, nessa condição, é possível amar puramente. Sem a compreensão da realidade, é muito difícil. Eu acho que o amor está ligado à mente, viu? Depois você pode fazer pergunta. A gente vai explicar depois. Tem espaço para perguntas. Então, isso a gente perde o raciocínio da linha. Então, sim, sem compreendermos a realidade, nós somos submetidos à realidade distorcida. Entende? Eu estava falando da realidade distorcida, essa realidade em que a gente percebe as coisas de uma forma incompleta ou muito superficial. Então, por isso que amor verdadeiro, amor puro, exige da gente porque o amor espiritual ele é universal. Ele não é por uma pessoa. Porque esse tipo de sentimento ou atitude, para uma pessoa, é muito suspeito. Porque por que a gente escolhe alguém para amar? Talvez essa pessoa me complete. Talvez essa pessoa seja bonita para mim, ou bonito para mim. Seja gostoso para mim. Fala do jeito que eu gosto. Me compreende. Então você está amando quem? A pessoa ou você? Concordo, não. Então, quando é puro, é por todos os seres. Eu quero o bem de todos os seres, independente
dos meus interesses egoístas. Eu amo o feio, o bonito, o rico, o pobre, o negro, o branco, o gato, o cachorro. Porque eu quero amar. Amar é isso, eu quero amar. Não é que eu quero amar essa pessoa. A gente pode, claro, ter nossos parceiros e parceiras, mas eu acho que estou sendo claro, né? Quando digo que é suspeito, é no sentido de que existe algum interesse. Né? Os meus filhos, ou meu esposo, minha esposa, mas o do vizinho já não consigo. Entende? Então é uma espécie de comércio. Né? Eu coço as suas costas, você coça as minhas, mas no dia que eu não, né? Você coçar as minhas e eu não coçar as suas, a gente vai começar a conversar um pouco mais sério. Né? E aí a gente se separa, porque não dá. Mas o amor ele é incondicional. O amor puro, ele é incondicional. Porque não depende do outro. Simplesmente depende do meu desejo de amar, de contribuir. Se você não contribui em troca, eu não vou me incomodar porque não estou esperando isso. O que me move é o meu desejo de contribuir. E eu estou fazendo isso. Se você corresponde ou não, isso já é outra coisa. Né? Então aí, quando você já começa a esperar uma correspondência, então já deixa de ser puro. Então ninguém deixa de amar porque não é correspondido. Porque senão é um sinal de interesse, algum tipo de interesse. Eu não concordo contigo, não. Porque eu não posso dar opinião. Você pode. Quando terminar a aula. Isso é não esquecer, tem que anotar. Anote. Porque senão fica interrompendo o tempo todo. Ok. Então, o processo de Bhakti Yoga, ele tem como propósito levar a alma à sua condição original, que é de ser um ser plenamente consciente e amoroso. Essa é a natureza da alma. E através desse sentimento, ou desse desejo, né, ela permanece completamente conectada com o ser amado, com os seres, que todos são amados. Né? Então, alguns processos de yoga dependem de um esforço de controle mental, da capacidade de controle mental. Mas para uma pessoa que ama, é muito fácil pensar na pessoa que ama. Não precisa fazer esforço. A questão é que é necessário, né, uma prática ou uma convivência, né, para que essa relação ela se consuma. Né? Você não vai amar alguém que você não conhece. Né? Porque você precisa servir. Não, quando digo que você não conhece, no sentido de se essa pessoa não faz parte, né? Como é que você vai servir alguém que você não vê, que você não tem possibilidade de uma relação, né? Isso é muito difícil. Claro, quando alguém está num estágio já muito elevado, sim, mas a nossa condição de prática, a gente precisa ter essa relação próxima com a pessoa suprema para ir começando junto com essa pessoa, despertar esse sentimento, e aí quando ele é desperto, então, ele se torna para todos. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas a ideia é que quando a gente se aproxima de Deus, que é o todo, automaticamente, é como você aguar a raiz de uma árvore, toda árvore, né, recebe os benefícios disso, né?
Então, através do contato com a pessoa suprema, orando, meditando, servindo, lendo, então existe uma reciprocidade, porque Ele é onipresente, então há um processo de uma relação, né? Então, essa relação, essa reciprocidade vai enriquecendo, né, assim, a nossa vida, enriquecendo nossas emoções, nossos sentimentos. Isso vai se aprofundando, se aprofundando. Esse é o processo de Bhakti Yoga. Tá? É diferente de outros processos que, em sua origem, exige que você se isole do mundo, né, para se afastar de todos os tipos de estímulos, né, para não perturbar a sua mente. Né? Então, no nosso caso, o processo de Bhakti, ele exige no sentido que a gente tenha, pelo contrário, relacionamentos. Porque Bhakti implica essa atitude de servir, de cuidar, de dar atenção. Então, eu preciso que existam outras pessoas. Porque amar significa que existe alguém que a gente vai amar. E se eu me isolo, como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou praticar o amor? A gente pratica o amor no convívio. Então é muito importante o convívio. Senão, não é possível. Então, outros processos não exigem convívio, porque eles não têm, o propósito deles não é desenvolver amor. Mas no nosso processo, como tem esse objetivo, então a gente precisa de convívio. Não é se isolar. Por isso que a gente vive, por exemplo, aqui numa comunidade, onde a gente tem a oportunidade de servir. Aí você tem o altar, aí você tem, né, as deidades. Então agora, nesse momento, tem pessoas cozinhando, tem pessoas limpando, tem pessoas costurando. Tudo serviço. Né? Então não é que Deus precise disso, obviamente que Ele não precisa de nada. A gente precisa cultivar amor, a gente precisa cultivar serviço porque a gente perdeu isso. Então é todo um processo onde a atitude de serviço ela é estimulada sob diferentes formas. Então uns cuidam uns dos outros na comunidade, está doente, um vai, ajuda, cozinha. Então é essa atitude constante de serviço. Isso é Bhakti Yoga. Então é um processo muito interessante de yoga. Por isso que às vezes a gente fala que não é bem uma religião, porque a ideia de religião é uma coisa um pouco diferente que as pessoas têm. Né? Mas é um processo mesmo de autorrealização, muito profundo, e que a gente pratica realmente no convívio com as pessoas, no trabalho, não precisa ser só comunidade, né? Assim por diante. Então, eu vou encerrar. Então, se vocês tiverem algum comentário ou pergunta para a gente esclarecer. Como é que é o seu nome? Célia. Célia? Pois não, Célia, pode fazer sua pergunta. Não, porque você falou assim, né? Você quis como criar um afastamento. Criar um Eu acho que afastamento? o amor está em tudo, viu? Na minha família, nos meus amigos. Quando você está no trabalho, tem uma pessoa que você quer bem, se aproxima. Então ele é amplo, claro. Sim. Entendeu? Mas não foi isso que eu falei? Mas quando você vai criar uma família, digamos, eu gostar de um rapaz, tem coisas específicas, você não pode escolher isso não, simplesmente. Sim, mas o que eu estou dizendo... O que une mais o amor, na minha visão, é a parte mental. Quando as pessoas pensam muita coisa parecida e tem muito comportamento parecido. Então isso vai criar uma aproximação muito grande. Entendeu? É verdade.
Porém, o que a gente está falando é de outro... Vocês questionam muito a beleza. Aqui tudo é belo. Vocês mandam a beleza. Eu posso explicar? Pode. Porque senão eu não vou conseguir. Tá bem. Então vamos... Tudo aqui é lindo, delicado, quando é delicado. Mas ninguém está questionando. É altamente lindo. Eu posso explicar, responder? Pode. Então pronto. Então veja, a gente está falando de amor incondicional. A gente está falando de um outro tipo de relação. Né? É o amor espiritual. Então, a gente tem, dentro da nossa experiência, a ideia de um relacionamento que não depende da reciprocidade do outro. Então, é um sentimento universal. Então, quando eu falei que quando a gente escolhe alguém, né, para amar, muito provável, não estou dizendo que isso seja uma lei, mas é muito provável que a gente escolhe pensando nos nossos próprios interesses. Então, aquela pessoa, ela é bonita para mim, porque eu acho bonito. Eu não vou escolher uma pessoa feia. Por quê? Porque eu quero desfrutar da beleza daquela pessoa. Eu quero desfrutar do que ela vai me oferecer. Então, quando a gente vai raciocinando de uma forma mais profunda, a gente vai ver que, na verdade, eu sou o centro e a outra pessoa é mais ou menos um objeto que eu escolho para me dar prazer. Por isso que é tão difícil os relacionamentos, né? Porque quando a pessoa já não se torna mais aquele objeto de prazer, você vai procurar outro. Não é assim? Por que as pessoas traem, né? Porque aquela pessoa já não é mais um objeto de prazer, apareceu um outro objeto de prazer. É não? Posso dar um exemplo? Eu Sim. fiz isso na prática, está entendendo? Quando eu tinha 20 anos, eu era uma mulher muito bonita. Uhum. Casei com um rapaz que era 5 meses mais novo que eu, quase a mesma idade. Fomos morar em vários lugares, porque na época a gente tem um pouco de vida. Sim. E gente nova não está preocupada não. Quando gosta do outro, vai embora para qualquer canto, entendeu? Sim. Eu vim de uma família, hoje é que eu vejo, né? Que a minha família é de classe média, mais ou menos. Sim. Aí eu fui morar num lugar bem longe. Minha mãe foi lá, não gostou, ficou reclamando. Aí eu nem aí, porque o povo novo não está preocupado com grana nem com essas coisas de lugar, de gostador de negócio. Uhum. Eu adoro coisa antiga, sempre adorei, né? Aí o meu marido foi em Olinda, viu uma casa muito linda e me levou para ver esta casa. Eu gostei dela. Uhum. Só que a gente não tinha dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Tinha que trabalhar, entendeu? Sim. Mas era um valor mais alto. Aí, no nosso trabalho, tinha 2 casais que moravam juntos na mesma casa, porque também não tinha dinheiro. Aí ele disse, vamos chamar alguém para morar com a gente. Aí era muito novo, né? Nesse experiência de volta. Convidou. Meu marido era um homem excelente, entendeu? Que o povo, quando trai, adora esculhambar, não é por aí. Eu tinha um monte de qualidades. Ela ficou afim dele e tomou o marido. E aí, o que é que você explica? Então, veja bem. Eu acho que a Bíblia não tem explicação, tá entendendo? Não tem explicação? É muito fácil de entender. Ela devia... Por que você acha que isso acontece? Por acaso ela tinha alguma coisa que a atraiu. Não, veja bem. Eu adorava Boa Viagem, ainda adoro. Meu marido adorava o Xanda. Ela alugou um apartamento no Xanda. Ela começou daí em cima dele. A nossa casa tinha portas entre os quartos. Não é comum, mas tinha. Então, eu ia muito à praia de Boa Viagem com meus 2 filhos pequenos. Sim. Ele nunca ia. Ficava em casa com ela. Depois, uma amiga do trabalho veio dizer que ela já estava ficando com ele. Então, depois de tantas experiências, como é que você pode dizer que o que eu estou dizendo é errado? Eu acho que você acha que se realmente... agrada demais as mulheres. Se casasse com 2, que aí fora... Mas quando você tem que perceber o seguinte, por que atrai?
Por que você escolhe um sorvete de morango em vez de um sorvete de chocolate? Eu gosto mais de morango. Sim. Então você vai escolher o de morango porque você gosta do de morango, porque dá prazer a você. Então quando eu pego, esse aqui me dá prazer, eu quero, mas esse aqui não me dá prazer, eu não quero. E assim com as pessoas. A gente coisifica tudo. As pessoas se tornam simplesmente coisas. Quando a gente não tem uma maturidade, uma experiência... Eu não sei não, viu? Porque, veja, a mais Escuta só um minutinho. ele botou ela para fora do carro. Sim, só um minutinho. Deixa eu explicar. Eu estou explicando para você. Sempre tem que ouvir para entender. O que eu estou dizendo é que amor é uma coisa diferente. Quando você fala eu gosto, é eu gosto. Tá? Então, se eu gosto, sou eu sou o centro. Então, eu gosto de um homem assim, eu gosto de uma mulher assim, eu gosto. Então, sou eu. Amor não é isso. Amor significa eu quero servir, eu quero contribuir, independente se eu gosto ou não gosto. Eu não tenho interesse egoísta. Então, as relações têm muitas dificuldades porque as pessoas, elas têm seus interesses. E quando o outro parceiro já não atende os seus interesses, ela vai procurar o que vai atender. Então, é muito simples. Então, você está num relacionamento. Se uma pessoa é muito luxuriosa, gosta muito de sexo, né? Mesmo, muito embora tenha sua esposa, não vai satisfazer. Vai procurar outra pessoa, porque não vai conseguir controlar os seus sentidos, seus impulsos. Vai ficar desejando, porque quer isso. Aí se aparece uma oportunidade, né? Vai para uma festa, bebe aqui, bebe ali, e já tem a propensão para isso. Né? Quando uma pessoa realmente respeita o outro, é honesto e de fato ama, não vai querer ver o outro sofrer, né? Vai atuar de tal forma, mesmo que exista o desejo, vai atuar de tal forma que não cause dor, não cause sofrimento. Mas eu acho que tem que ter uma evolução muito grande. Sim, bom. Sim, aí eu concordo com você. Precisa de evolução. Isso sim. Tá certo? Então, só um minutinho. Então, precisa de evolução. Só que as pessoas não estão preocupadas com a evolução. O que é que a gente está fazendo para evoluir? O que é a humanidade? Eu estou aqui, dou palestras muitas vezes. E as pessoas ouvem e ficam assim com a cabeça. Elas saem e não fazem nada para mudar. De que adianta? Entende, gente? Eu estou sendo assim um pouco... Porque essa é a realidade. Então, as pessoas não querem fazer esforço para mudarem, para evoluírem. Se as pessoas evoluem e atuam de tal forma para que essa evolução aconteça, a humanidade é outra coisa. A gente não vai precisar estar preocupado que vai ter um vizinho, uma vizinha dando em cima de meu esposo. Porque as pessoas se tornam castas. Elas respeitam umas às outras. Não veem as pessoas simplesmente como coisas que eu consumo e depois eu jogo fora. Tipo, o sanduíche é gostoso. Não é gostoso, eu jogo fora. Acabou. Então, as pessoas hoje se tornaram objetos. E pronto. É muito simples. Né? E nós nos tornamos pessoas extremamente carentes. Então, Pois não. Como mudar essa realidade? Da humanidade? A minha, né? A sua realidade. A humanidade é um pouco complexa, agora a minha. Sim. A minha, né? Pois é, então a gente tem que começar a se interessar por isso. Começar a estudar, começar a pesquisar. Isso tem que ser o assunto da nossa vida. A vida não tem outro propósito, gente. Isso aqui é uma escola. Só que a gente tem que entender qual é a disciplina mais importante. Não é a sobrevivência. Os bichos, como Jesus fala, os passarinhos não tem que ir para a universidade para sobreviver. Entende? Não é formar uma família. Isso não é, assim, vamos dizer, o objetivo da vida. O objetivo da vida é esse autodesenvolvimento. Crescer como pessoa.
crescer no sentido das virtudes e assim por diante. Isso é o objetivo. Então a gente tem que começar a estudar, dar atenção. Eu não vou dizer para você qual é o caminho que você vai seguir, mas tem que existir uma prática, uma disciplina, estudo. Né? Assim como, eu quero fazer um concurso. Todo mundo faz concurso porque vai aumentar o dinheiro, né? Mas quem é que faz concurso para autorrealização? Quem é que está se preocupando com isso? E quer se especializar, mas ninguém quer se especializar, estou dizendo que ninguém, né? Nisso, nas virtudes, porque existe uma forma de a gente despertar essas virtudes. Eu estava falando, compreensão da realidade. Quais são as raízes do sofrimento? Onde está? Aonde começa tudo isso? A gente tem que estudar. Entende? E a gente tem que buscar por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou irritado? Por que eu briguei com essa pessoa? Por que eu agi assim? O que está acontecendo comigo? O que está me movendo a agir dessa forma? Você tem que descobrir dentro de você. Né? E aí você pode procurar até a ajuda de um psicólogo. Porque é a mente da gente. Né? Então, muitas vezes a gente só procura um psicólogo quando está assim, numa situação crítica. Mas muitas vezes a gente pode procurar alguém para, por exemplo, na linha do Jung, ele fala muito da individuação. Então você pode procurar um profissional para lhe ajudar a começar a identificar as raízes de certos comportamentos que você tem que são prejudiciais e que você não deseja para você. Eu acho que depende muito da linha de pensamento. Até o psicólogo às vezes não tem como te ajudar. Tem, porque o exatamente. Pensamento dele muitas vezes é muito direcionado ao meu prazer. Sim. Aí... E a espiritualidade, as pessoas estão ligadas com... Só um minuto, só meu momento. Quando você está pensando na espiritualidade, esse pensamento realmente desapegado. Eu acho que muitas vezes, quando a gente vai buscar esse sentido, tem que ser uma pessoa específica. Sim, lógico. Porque ele não tem essa visão. Sim. Ele tem que ser alguém que realmente... Porque assim, o que você falou aí tem muito sentido para mim. Porque quando eu penso na minha família, o que é meu, é exatamente isso. É a minha pessoa para ser beneficiada, os meus filhos, o meu marido, a minha família. Mas quando eu penso num todo, muitas vezes nem na religião você encontra isso. Porque a religião, muitas religiões também, ela separa. E você está falando de um sentimento que expande. Exatamente. Então, assim, esse sentimento tem que ser de quem pensa nesse sentimento, dessa forma. Isso. Então, se eu vou exercitar com um mestre, com um líder que tem esse pensamento. Sim. Sim, mas o Jesus era assim, né? Em todos os pensamentos e coisas que ele age, é para você cada vez mais estar bem com todos, entendeu? É com sua família, é com os próximos, é com quem você pode ajudar. Pois é, isso é o amor espiritual. Agora cada... Você vê, 2000 anos depois, aqui no Brasil, no Ceará, todo mundo segue essa... Então, o caminho espiritual, né, também, assim, a própria religião a gente precisa estudar, tá? Porque tudo tem história, né? E tudo tem conhecimento, tem... Né? Só um minutinho. Aí você está atrapalhando já. Porque a gente está falando, está explicando uma coisa muito importante. Tá bem? Então, existem muitos caminhos. Tá? E cada caminho, ela, apesar de ter uma visão espiritual, ou ter uma divindade, assim por diante, tá? Muitas vezes a própria religiosidade, ela tem motivações materiais e não transcendência, entende? Mesmo sendo. Então, é como, por exemplo, você pegar uma pessoa que bebe e você tirar a pessoa da bebida é uma coisa muito boa. Mas isso tem muita gente que não bebe, né? Então,
existem diferentes níveis, é como também numa escola, existe universidade, existe segundo grau, existe assim por diante. Então, quando a gente começa a estudar mesmo teologia, ou estudar as diferentes tradições, suas teologias, suas práticas e assim por diante, a gente vai começando a perceber, por exemplo, unidade em muitos aspectos, né? Confluência, né? E tem algumas coisas que, por exemplo, umas aceitam reencarnação, outros não aceitam reencarnação. E aí, né? As práticas, né? Os processos que são aplicados para você, né? Então a gente tem que entender, né? Qual é a sua área? Você trabalha com o quê? Com imóveis. Imóveis. Eu não entendo nada de imóvel. Aí você tem muito conhecimento sobre. Se eu for comprar uma coisa, né, eu tenho que pedir uma orientação de alguém. Por quê? Porque você estudou e você conhece os riscos que existem, não é? E os contratos, como tem que ser feito. São muitos detalhes. Gente, não falo a palavra religião, falo desenvolvimento espiritual. Precisa também de conhecimento, é uma ciência. É uma ciência. Pois não. Eu queria saber, qual foi o momento na sua vida que, digamos assim, se o senhor já não foi da consciência de Krishna e depois passou a ser, que tomou uma expansão de conhecimento, de consciência, que você disse assim, essa foi a minha virada de chave. Isso é para mim... Veja bem, a minha vida foi progressiva, né? Espiritualmente falando, assim. Está me perguntando assim, na verdade eu sempre fui muito voltado para isso, né? Mesmo muito jovem, tudo, eu não tinha interesse em muitas coisas, então assim, as minhas amizades eram com pessoas bem mais idade, então eu gostava muito de filosofia, e estava buscando, já estava buscando isso, né? Não bebia, não fumava, era outra coisa, né? Assim. Então, quando eu encontrei a consciência de Krishna, os livros, a Bhagavad Gita e tudo, fiquei muito impressionado. Né? Porque já tem passado o espiritismo, né? O cristianismo, e a gente tinha estudado já muitas coisas e tal. Não é que foi assim algo que a gente estava buscando, procurando. Não é? E assim, todas as minhas passagens em diferentes tradições, todas elas contribuíram. Mas chega em dado momento que a gente começa a ter algumas dificuldades, né? Com a própria teologia, as explicações, as práticas, porque é muito comum na religião convencional, né? Simplesmente você dizer que eu sou disso, mas não existe prática, entende? De prática no sentido de, é isso, né? Uma sistematização, todo um processo. Então você vai lá, por exemplo, assiste uma missa, alguma coisa assim, bom, né? Então tudo bem. Você confessa, ou qualquer outra tradição, você vai lá, tá? Mas esse controle da mente, que a gente precisa, nós não somos a mente, isso tudo que está acontecendo aqui, a gente pode controlar. Existe uma forma da gente ter força contra todo esse processo. Pense na sua mãe. Você pensou? Fácil, não é? Você não comandou a sua mente agora? Por que não comanda sempre? Você pode determinar o que você vai pensar, se você quiser. Mas isso é uma prática. A gente não é ensinado para a gente isso. Aonde eu vou colocar a minha mente? O que eu vou pensar? Você pode produzir pensamento. E não simplesmente ficar como um piloto automático, levado pelos pensamentos. Tá? Então isso é prática. Você domina a sua mente. Mas isso é coisa do Oriente. O Ocidente não se ensina isso. Aí você tem yoga, você tem grandes personalidades santas que desenvolveram toda uma metodologia para isso, porque aí precisa ter controle. Uma pessoa santa não é que veio do céu. A gente, como alma, somos puros.
Só que a gente se envolveu com uma situação material. Acumulamos na nossa mente memórias, né, um jeito de viver. E agora são essas impressões, são essas memórias que estão conduzindo nossa vida. É o passado que conduz nossa vida. Isso é psicologia. Então a gente é levado pelo medo de não sofrer mais do que a gente sofreu. É levado pelo desejo de desfrutar aquilo que nos trouxe felicidade. Basicamente é isso. Isso é a nossa mente, isso é a nossa memória. Então essas coisas vão vir e a gente vai ter que dizer, não, é outro momento, é outra realidade. E assim por diante. Então é todo um processo que não é simplesmente eu acredito, eu tenho fé e resolveu. Não, não resolve. Entende? Algumas coisas a gente consegue resolver, coisas muito grosseiras, né? Tipo parar de roubar, parar de beber, né? Mas eu estou falando de coisas bem mais elevadas, que vai exigir da gente uma compreensão muito profunda, né? Então, quando eu conheci a Bhagavad Gita e comecei a estudar, eu vi isso aqui uma coisa impressionante, né? E aí eu quero experimentar isso aqui. Na época eu fazia universidade, eu fechei tudo. Simplesmente, né? Por exemplo, a tradição espírita me ajudou muito no sentido de compreender. Eu sou uma alma, vou morrer daqui a pouco, né? O que importa é o que vem depois, é o meu progresso. Então, arquiteto tem muito, né? Então eu quero outra coisa para mim. Raciocinei dessa forma, entende? E mergulhei, comecei a estudar, praticar, então hoje eu estou aqui, né? Então, a gente entende que nós podemos nos utilizar de todo o conhecimento, tudo que for útil para nosso desenvolvimento, a gente usa. Não é porque eu faço parte de uma religião, né, que eu fico preso dentro de uma bolha e agora não reconheço mais. Não existe isso. Essa coisa, né, existe uma instituição, a gente respeita e tal, mas existe. Eu sou uma alma, sou livre. E eu sei o que eu preciso como alma. Claro, são mais de 40 anos, então assim, a gente já tem alguma experiência, não é? Então, a gente precisa entender, ter muito claro, né, o contexto completo de tudo. A gente é um ser espiritual. E a gente precisa cuidar disso. Vai perder o corpo daqui a pouco. E vai novamente, vem novamente, até a gente realmente resolver. Tá? Então, é isso. Em essência, é isso. Então, é tudo muito gradual. Cada um está num nível de consciência. Né? Então, não é que todo mundo tem que seguir a mesma coisa. Tá? Então, a gente tem que olhar o coração, a gente tem que parar, a gente tem que, né, conhecer algumas coisas básicas, principalmente o objetivo último. Se você vai para algum lugar, você determinou o lugar que você quer ir. Então, você quer ir para onde? Então, a gente tem que compreender coisas essenciais, porque as outras são, vamos dizer, são só vão fazer parte do processo de você chegar lá. Mas você tem que saber para onde você vai. Cada religião vai dizer para onde você vai. Pergunte. Umas dizem que você não vai para lugar nenhum. Não sei. É um vazio, acabou. Né? Então, algumas tradições falam isso. Se você quer ir para algum lugar, não para lugar nenhum, não tem muito sentido. Então, você tem que começar a compreender a que se destina determinado processo. Tem que estudar. O que é que o budismo fala? O que é que o cristianismo fala? Né? O que é que a gente fala? Né? E você, claro, ninguém vai poder provar para você nada disso. Tá? Você vai ter que, o seu mérito, você tem que meditar, tem que orar, pedir,
Eu me lembro muito bem que olha, eu não sei o que eu preciso. Mostrem aí, né? Não estou preocupado se vai ser difícil, se não vai ser difícil, se precisa morrer para poder conhecer. Faz aí o que for necessário. Mas eu quero seguir a verdade, eu quero seguir uma coisa, não quero ficar perdendo tempo. Mexem aí com os pauzinhos e fazem alguma coisa. Porque eles vão ouvir. Está todo mundo aí em cima, ninguém morre. Tá? Então a gente tem que estar aberto. Por favor, me explique como é, o que é que eu preciso fazer. E aí as coisas começam a, entende? O universo vai conspirando, como o povo diz, né? Não é o universo, são os bem-querentes, são as pessoas que estão ali com você, entende? Então, mas a gente precisa ter essa atitude. Né? Senão, fica do mesmo jeito e não muda. Tá bem? Oi? Obrigada. Bom, gente, eu vou pedir licença a vocês, já passou bastante horário. Tá? Estamos aqui, qualquer coisa que vocês precisarem da nossa parte. Né? A gente está aqui, né? Sem nenhum compromisso no sentido de ser Hare Krishna, porque eu não tenho essa preocupação. Né? A preocupação da gente, você que é uma alma, você é uma alma. Então, o que a gente puder contribuir para você, alma espiritual, progredir, pode contar com a gente. Tá bom? Gratidão. Hare Krishna.